Bom dia, boa tarde, boa noite, moços e moças de todos os lugares. Solta o play e vem curtir mais esse MP3, onde a gente vai descobrir se a gente pode ou não confiar aí num livro aí chamado Bíblia, né? Vamos já começar aqui, porque o mundo, né? A gente sabe que o mundo tem muitas teorias, mas antes de eu falar das teorias do mundo, eu esqueci, eu tenho que apresentar vocês. Eu tô aqui, meu nome é Justino Ramos, eu sou o host de vocês, e comigo como host está o Lucas Rios. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E aqui com a gente na sua segunda estreia, porque eu não tava na primeira estreia, então eu quero falar que é a segunda estreia dele, o nosso querido Giovanni. Olá, pessoal. E um convidado que é mais que especial, sou fã dele, embora eu tenha esquecido o livro dele, me perdoa, pastor. Não é tão fã assim? Eu sou muito fã, cara. Mas enfim, maratonei os vídeos. É ele que é o nosso querido Paulo On. E aí, gente, tudo bem com vocês? Prazer estar com pastor. vocês aí. Vamos falar sobre Bíblia hoje, é isso? Exato. Vamos falar sobre Bíblia. A crente não fala o suficiente sobre Bíblia, eu acho. Não sei. Não sei se fala ou se lê também. É um bom ponto. Eu só sei que se crente não fala, o mundo tá falando, e é muito comum a gente, já iniciando o papo, é muito comum a gente ver as pessoas falando que a Bíblia é só mais um livro escrito por homens e que ela não é algo mais meramente do que relatos mitológicos e etc. É óbvio que a gente não acredita nisso, pastor, mas tendo essa perspectiva, né, quais são os elementos que a Escritura realmente nos dá para que a gente possa atestar que ela é a palavra de Deus e que a gente possa dedicar a nossa vida com base no que está escrito ali? Cara, é uma pergunta muito complexa, mas vamos tentar organizar algumas ideias. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela é um livro, ela é uma composição humana, sem dúvida nenhuma. Ela foi transmitida ao longo da história e depende de como você, ou de quais pressupostos você usa para analisar e para interpretar as Sagradas Escrituras. Na nossa perspectiva, nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, é revelação que vem de Deus, ela tem autoridade, e isso é uma perspectiva que nós temos com base, em primeiro lugar, na fé, porque ainda que a Bíblia seja um livro historicamente preciso, nós temos tantos outros livros também com precisão histórica, que não necessariamente são livros de autoridade espiritual. Então, para ser simples na resposta, o que torna a palavra de Deus ou um compilado de histórias é a convicção que você tem vinda de Deus com respeito a essa palavra. Mas também nós temos evidências aí no campo científico que atestam que a palavra de Deus não é apenas uma mera coxa de retalhos de mitos antigos. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, tem uma história de transmissão que, se nós contarmos o Novo Testamento, são 2000 anos. Se nós contarmos o Antigo Testamento, nós entramos na conta de quase 3.000 anos de história de transmissão. E nesses 3.000 anos, 3 milênios de história da transmissão, por meio das evidências que nós temos, de achados arqueológicos, dos manuscritos que nós temos disponíveis hoje, nós podemos ter a certeza de que o texto ele é estável. O que eu quero dizer com texto estável? É um texto que não foi alterado e não foi corrompido de forma sensível ao longo do tempo. É lógico que nós temos aspectos pontuais de adequação do texto, em termos gramaticais, em termos até de expressão semântica da língua, mas quando nós vemos toda a Bíblia num conjunto e também partes, os livros, cada documento, todos esses documentos tiveram uma história de transmissão atestada em manuscritos, que quando você vai comparando um com o outro, e do mais antigo ao mais recente, todos eles têm um nível de estabilidade, de uma semelhança muito grande, muito maior do que qualquer outro livro da história, por exemplo, do Ocidente. Se nós considerarmos que dentro da civilização ocidental, o principal, vamos dizer assim, filósofo, né, um dos que formaram a nossa identidade, que é Platão, a quantidade de manuscritos que nós temos, os escritos de Platão, de toda a sua obra, que é uma obra
grande não chega a 600 cópias. Só o Novo Testamento tem quase 10 vezes mais cópias do que isso. E o Antigo Testamento, nós temos menos cópias, mas nós temos documentos muito antigos, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, que foram escritos na virada do AC para o DC, e que são documentos quase que do tempo de Jesus. Você pega as citações bíblicas que os manuscritos do Mar Morto faz e compara com os manuscritos relevantes para o nosso estudo do Antigo Testamento, que são os manuscritos da tradição massorética, que é quase ano 1000, alta Idade Média, você virtualmente não encontra diferenças que podem ser diferenças significativas e que de alguma maneira corrompem a mensagem do texto. O que é muito louco, né? Porque a gente tá falando aí de alguns punhados de séculos de distância de manuscritos que nunca, teoricamente, tinham tido contato, escritos por pessoas que não conhecemos, não sabemos quem são, porque não foram. Esses daí são as cópias, não são os apóstolos, e ainda assim inalterados. É uma coisa de doido, porque hoje a gente pensa isso de forma muito simples, porque a gente pensa no copia e cola, né? Copia e cola, copia e cola. Mas antigamente não existia copia e cola automático, era tudo cópia manual. Então, para você copiar a Bíblia inteira, você demorava ano para fazer isso. Imagino. Os copistas na antiguidade tinham um grau de zelo tão grande, que, por exemplo, no caso do Antigo Testamento, e os massoretas faziam isso, eles contavam quantas letras tinha um determinado texto. Que legal. E encontravam a letra média para você determinar esse texto está certo ou errado. Então você foi contar e a contagem não deu certo, você rasga tudo e faz de novo. Nossa. Então é um nível de precisão muito grande. É um trabalho humano e é um trabalho vulnerável a alguns tipos de erros? Sim. Nós temos alguns tipos de variantes que nós falamos, que são diferenças de palavras e de ideias presentes em um manuscrito em comparação ao outro. Mas quase todos num nível de diferença muito, vamos dizer assim, não muito importante. Por exemplo, como que nós escrevíamos farmácia há 60 anos atrás? PH. Com PH. Hoje nós escrevemos com F. Qual que é a diferença de uma palavra e de outra? São palavras iguais. Só eram escritas de formas diferentes. A língua é algo dinâmico. Então, às vezes, um texto reflete uma prática da língua de um tempo anterior e o outro de um tempo posterior, e existem diferenças em como você soletra uma palavra. Por exemplo, eu posso escrever Davi com D ou Davi sem D. O D a mais é uma variante, mas é uma variante que não faz a mínima diferença. Por quê? Porque é uma forma alternativa de você poder escrever a mesma palavra. Existem alguns textos com, vamos dizer assim, problemas maiores, mas até esses textos, eles não depõem contra a integridade da mensagem, seja ela imediata ou seja ela mais ampla. Então, existe toda uma ciência que apoia a questão da autenticidade do texto na sua estabilidade, na sua qualidade, na sua integridade. Agora, você pega esse documento, lê, o considerar ou não que é palavra de Deus, aí é um domínio da fé. É um domínio que a ciência não tem como acessar. Atestar, sim. É um domínio da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, Deus nos convence, o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras nos convence que essa é a palavra de Deus. Então, é uma resposta no âmbito religioso, no âmbito da convicção da pessoa com Deus. Não é algo que simplesmente você prova por A mais B, por uma equação matemática e fala assim, é isso, então é a palavra de Deus. São dois domínios diferentes, mas que são domínios que se complementam. Porque a ciência, ela já tem mecanismos suficientes para falar que o texto bíblico é um texto de qualidade, que é um texto que não passou por elementos de corrupção. Porque, imagina, 2000 anos. Quantas pessoas poderiam corromper o negócio? Existem cópias corrompidas, mas são uma minoria diante de uma maioria que concorda. E são pessoas que vivem separadas dos mais variados cantos do mundo.
Não tem internet para eu saber se o que você tem é igual ao que eu tenho. Depois de 1.000, 2.000 anos, eu pego o seu documento lá no Egito e comparo com o seu documento lá em Antioquia. Os dois não se conversam durante muitos séculos e você junta e vê que é quase igual. É incrível como isso é muito louco, porque isso atesta mesmo, até mesmo fora de um âmbito de fé, que existe um lastro muito real no que está sendo trazido. E isso faz meus olhos brilharem. Mas você falou de um ponto importante sobre a questão da fé, que é a fé que vai trazer para o nosso coração a certeza de que aquela palavra é de fato infalível e é da palavra de Deus. Ainda nesse âmbito de o que a gente lida, precisa do trato do Espírito Santo para a gente receber, ainda nessa ideia, como que a gente pode... Por que a gente entende que alguns textos dessa mesma época, dessa mesma tradição, às vezes, eles são sagrados e outros não? Exemplo... Você falou dos manuscritos do Mar Morto. A gente sabe que tinham textos que estavam já nas nossas Bíblias, que estavam ali e foram encontrados. Mas tinham outros... Bati no microfone, perdão, Matheus. Foi um apanhado de vários textos e eles estavam entre eles. E esses textos, eles não entraram no cânon. Como é que é esse processo? Porque eu imagino que também tenha a ver com fé, por isso que eu perguntei. Gente, as pessoas pensam que na antiguidade só tinha a Bíblia, que as pessoas só escreviam Bíblia e que não tinha mais nenhuma produção literária. Não, tinha muita produção literária. As pessoas escreviam documentos comerciais, as pessoas escreviam histórias. E muitos desses documentos escritos, eles tinham uma linguagem um pouquinho espiritual ou tinham conexões com textos bíblicos que eram reconhecidamente textos de autoridade. Mas não foram textos que foram escritos numa mesma época. Não foram textos que foram escritos numa mesma língua. Por exemplo, nós temos uma série de livros que nós, da tradição protestante, não consideramos como literatura canônica, autoritativa, que são os apócrifos. Os apócrifos não foram escritos na mesma linha do tempo que os profetas escreveram. Entendi. Foram escritos dentro do período intertestamental, foram escritos em grego, nem em hebraico foram escritos. Alguns que podem ter sido escritos em hebraico, mas que sobraram em grego. E também nós estamos falando de um período onde nós temos muitas inovações teológicas diferentes daquilo que é a teologia do Antigo Testamento. Então, já no período intertestamental, nós temos um desenvolvimento de um certo tipo de judaísmo. Existiam vários tipos de judaísmo, mas se nós pudéssemos falar de alguma coisa mais ampla, nós temos um judaísmo que nós chamamos de judaísmo do Segundo Templo, que é um judaísmo que já assimila muitas coisas do contexto persa, do contexto babilônico, do contexto grego, e não é exatamente o judaísmo que se praticava no Templo de Jerusalém na época do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Uma coisa muito mais próxima do que a gente vê já no Novo Testamento, que Jesus rebate. Sim. Então é por isso que, embora tenha sobrado esses livros como tradição dentro, por exemplo, do catolicismo, né, que eles consideram como livros de autoridade, eles não chamam de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos. Mas a própria tradição judaica não considera esses livros como literatura de autoridade. Então nós estamos muito mais alinhados a uma tradição mais judaica da recepção da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Lutero trabalhou em cima disso, Calvino reafirmou sobre isso. Calvino é o reformador que vai ter uma posição muito mais contrária sobre o uso espiritual, o uso devocional dos apócrifos, né? E isso é refletido, por exemplo, na nossa Confissão de Fé de Westminster, que fala não, você não pode ler como literatura autoritativa, você não pode ler como literatura devocional, é só um escrito humano. Então, tem esse tipo de coisa. Mas o que faz com que nós definamos um livro como um livro de autoridade e um livro como um livro de não autoridade, ou um livro normal? É como a comunidade, ao longo do tempo, a começar dos judeus e depois da igreja, eles receberam esses livros e eles assimilaram esses livros, considerando-os como livros de autoridade, livros inspirados por Deus e reconhecidos de forma universal em todas as igrejas do mundo mediterrâneo naquela época. Então, chega-se a um consenso, né, do uso, chega-se a conclusões já mais posteriormente, que são reafirmados em concílios, e chega-se ao estabelecimento da própria doutrina das escrituras, pelo menos no que tange ao número dos livros que compõem ela.
Legal. Incrível. Uma pergunta interessante, a gente falou sobre os livros apócrifos, né, e sobre a Bíblia em si, né, a nossa Bíblia. É possível a gente chegar a uma conclusão lógica a respeito da sua infalibilidade? É possível a gente chegar? A infalibilidade, ela é uma doutrina central dentro, pelo menos, da nossa convicção da palavra de Deus, ter sido ela inspirada e ter sido registrada. Então, naquilo que tange a sua mensagem, naquilo que tange os seus propósitos, naquilo que tange a sua narrativa, a Bíblia, ela é infalível, ou seja, ela é suficiente, ela não contém erros, né? Ela não contém desvios, ela não foi corrompida, ou seja, ela é íntegra, completa. E esse é um aspecto, mais uma vez, um aspecto de fé, né? Não é um aspecto científico. Então, a ciência avança até um certo limite. O que passa desse limite já é o âmbito da fé. Então, Deus, ele se manifestou e se revelou a nós. É esse mesmo Deus que nos coloca a convicção de que essa palavra é infalível, é inerrante, ela é suficiente, ela é clara. Então, é um âmbito puramente espiritual. É a maneira como Deus, ele move os nossos corações a crermos. O impacto inicial da fé é sempre por parte de Deus. O movimento inicial é sempre por parte de Deus. Então, não vai deixar de ser diferente quando o assunto é nós crermos que a Bíblia é ou não a palavra de Deus. É sempre uma iniciativa soberana de Deus que Deus aplica aos seus eleitos. E é muito interessante porque a gente vê, né, pela fé, como que Deus protegeu o seu livro até os dias de hoje. E eu creio que vai continuar protegendo. Isso é algo muito interessante, porque o processo de redação nós chamamos de inspiração. Então, o Espírito Santo, ele inspirou os mais de 40 autores bíblicos a escreverem o texto que todo ele é a palavra de Deus. Mas só que a partir do momento que o último ponto final foi colocado em Apocalipse, esse texto é o quê? Transmitido. Então, a inspiração e a transmissão são aspectos que se complementam. E o mesmo Espírito que inspirou é o mesmo Espírito que vai garantir que essa transmissão ocorra para que todas as gerações tenham acesso à mesma Escritura Sagrada. Então, eu leio a mesma carta de Paulo que o crente lá em Roma que ouviu alguém ler a carta de Paulo quando ela foi primeiro entregue àquela igreja. Então, eu tenho uma garantia que todos têm acesso a uma mesma palavra. É algo meio que isonômico, né? Você não tem diferença. Então, as pessoas perguntam assim, pode aparecer um novo livro da Bíblia que vai ser incorporado? Cara, a possibilidade beira zero. Por quê? Porque, por que Deus faria que um livro fosse descoberto no ano de 2025? Por que ele demoraria 2000 anos para revelar uma verdade? O que os de antes são diferentes dos de hoje que têm contato com essa eventual nova matéria, né? Não faz muito sentido. A revelação ela foi findada, acabou. E nós cremos que toda a revelação especial de Deus está contida nas Sagradas Escrituras. Posso fazer uma pergunta polêmica? Manda. Tá tão bom, você vai jogar polêmica aqui. Eu já ia perguntar da primeira carta de Paulo por Não pergunta de carta, mas é porque é esse ponto mesmo que você comentou. A Bíblia foi completa, íntegra, né? Eu acho a palavra perfeita foi íntegra. Tem gente atualmente que quer atualizar a Bíblia. Era isso que eu pensei que você ia perguntar. É um texto velho, né? Precisa atualizar. Sim. Então, mas é porque tem esses pontos que as pessoas... mas precisa atualizar, é um texto antigo. Qual é a sua visão sobre isso? Atualizar no sentido do texto ser modificado para ela se adequar aos nossos tempos, dentro da sua mensagem e dentro dos seus propósitos, é algo que não cabe a nós, porque não fomos nós que escrevemos a Bíblia Sagrada, nós simplesmente a recebemos. Então, nós não podemos fazer isso. O texto foi dado, e uma vez que foi dado na sua forma final. Agora, o que é que acontece? 2 movimentos aqui. E eu preciso ser muito claro para que não haja margem de dúvida. O primeiro é o trabalho da contextualização. Ou seja, o que a mensagem do Evangelho que foi pregada há 2000 anos atrás, ela traz de desafios para os nossos tempos.
Como que esse evangelho que tem 2000 anos de idade responde às questões do nosso tempo? Por exemplo, Jesus, na época de Jesus, não tinha gente fumando baseado. Eu acho. Não tinha. Não encontraram nenhuma bituca de baseado nas ruas de Jerusalém até hoje. Não tinha. Não tem essa evidência, né? Hoje temos. E como que o evangelho de 2000 anos atrás vai responder essa questão? As perguntas que nós fazemos são perguntas que são um pouquinho diferentes das perguntas que os nossos antepassados mais recentes, os nossos avós faziam, que é diferente das perguntas que Lutero fazia. Cada geração tem algo específico dela, que é o problema pontual, que é a crise pontual do seu tempo. Como que a Escritura Sagrada, ela a mesma, ela a igual, ela a imutável, ela a inerrante, ela vai responder a esses questionamentos e como que eu prego as Escrituras de forma que o homem de hoje possa compreender aquilo que foi dito há 2000 anos atrás e pegar isso como ponte para a nossa reflexão de hoje. Isso é o trabalho de contextualização, que é um trabalho eminentemente da igreja, daqueles que pregam o evangelho, daqueles que se debruçam sobre a palavra de Deus. Agora, tem o outro fator, que é um fator que muitas pessoas não param para pensar, que é a questão de que agora só no âmbito linguístico, a nossa língua, ela é dinâmica. Na minha época de criança, nós utilizávamos a boa e velha ara. Eu coloco a ara na mão de qualquer adolescente aqui, vai ter uma crise porque de 10 palavras, 4 não sabe. O que é um côvado? Não, a gente sabe da medida. Regozijo. Quem vê essa palavra pela primeira vez não sabe nem ler direito. Se embola para ler regozijar. O que é regozijar? Regozijar. É um nome feio, mas é uma coisa tão boa, alegre, né? Então, de tempos em tempos, a Bíblia, ela passa por um processo de uma nova versão ou de atualização da versão, da questão linguística, do uso das palavras. Por isso que nós temos várias possibilidades de versão, desde as mais formais e literais, a corrigida que os nossos irmãos assembleanos usam, a ara que os presbiterianos e os batistas usaram durante muito tempo. Nós temos as alternativas mais atuais. A partir dos anos 2000 nós temos a nova versão internacional. A partir dos 2010 nós temos a nova versão transformadora. É o mesmo texto. Não se muda a mensagem, mas se muda o quê? O português. Por quê? Porque a língua se atualiza. Por quê? Porque a língua é dinâmica. Então não adianta, por mais que exista no nosso dicionário, não adianta eu usar uma palavra que só Machado de Assis conhece. Por quê? Porque isso não vai ser algo que as pessoas de hoje vão ler e vão entender. Você tira o acesso, né? A Bíblia tem que ser acessível. Se a linguagem é uma barreira, não tá... Então, a palavra boa é acessibilidade. Porque uma das doutrinas centrais da doutrina das Escrituras é que ela tem que ser acessível. A nossa confissão de fé, os nossos cânones mais importantes doutrinários falam da importância de se traduzir a Bíblia. Lutero enxergou isso muito bem, né? Ele foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia. Lutero não foi a primeira, mas foi a tradução mais importante que escancarou a reforma. Mas nós temos a tradução, mas nós temos também as diferentes versões que vão se adequando à fluidez e ao desenvolvimento histórico da nossa língua. Isso não é atualizar no sentido de você relativizar a mensagem de Deus. É você tornar a Bíblia mais clara ao leitor da língua portuguesa de 2024. Isso é muito bom. É por isso que eu uso Nova Almeida atualizada. Tem na Ezion, comprem na Ezion as nossas... Eu gosto da NVT. Muitas Bíblias. Eu gosto da NVT. NVT tem na Ezion? Ele tá fazendo jabá aqui. Tem. Na Ezion nós temos todas as versões de Bíblia. Que não são atualizadas. Todas as versões boas, tá? Todas as versões boas. Sim. Patrocina nós, Ezion. Uma pergunta bem interessante, né? Você acha que alguns textos eles podem ser considerados sagrados e outros não? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, né? Então, toda ela, a Bíblia como um todo, é literatura sagrada. Agora,
existem partes muito importantes e existem partes que são importantes, mas que não são centrais. Então, por exemplo, nós temos várias histórias que são histórias menores em relação às histórias dos grandes heróis da fé, por exemplo. Mas cada história é uma história de procedência por inspiração divina e é literatura sagrada. Mas, por exemplo, existem livros mais importantes no uso da própria igreja. Por exemplo, os evangelhos. Os evangelhos são essenciais, todo mundo tem que ler o evangelho todo dia. No uso, é muito mais importante que Esdras, do que Sofonias, que são palavra de Deus, mas que perdem na sua importância porque o evangelho é a concretização, é o amarro final de tudo isso. Então, nós temos níveis de importância pelo uso, nível de relevância teológica, mas tudo o que nós temos nas Sagradas Escrituras é importante, é sagrado, é de procedência divina. Inclusive as genealogias, leiam as genealogias, não pulem as genealogias, por favor. Leiam números também. Nossa, números, Então, aqueles números do censo é aquele você lê bem rapidinho, assim, rapidinho. Eles contaram um pouco. Vamos pra história mais... Cheio pra Josué direto, vai. Vamos pra história do Balaão, né? Da conquista das cidades. Mas toda a escritura, ainda que nós não percebamos a sua relevância, continua sendo a palavra de Deus. Você comentou sobre um tema muito importante. Por exemplo, você falou que em Jerusalém ninguém, por exemplo, fumou um baseado. Espero que não, na época de Jesus. Na época de Jesus. Mas como a gente pode, então, como posso dizer, tratar esse assunto que é um assunto atual, assim? Você comentou que fez a pergunta, questionamento, mas como podemos realizar isso? O que não há diretamente e explicitamente afirmado nas Escrituras é indiretamente inferido das Escrituras. Então, aquilo não tem baseado nas Escrituras. Mas eu tenho... Literalmente. Eu tenho os princípios que fazem a gente pensar no uso dos entorpecentes como algo pecaminoso, como algo de vício. Vício é pecado, como algo que destrói a integridade do ser humano, que afasta o ser humano da presença de Deus. Então, a gente infere, a gente conclui por meio da análise do texto, daquilo que o texto quer falar a nós, e nós podemos pensar naquilo que é prático no nosso mundo de hoje. Né? Por exemplo, quando Paulo fala que nós não precisamos ficar angustiados ou ansiosos, que em tudo nós precisamos colocar diante de Deus através das orações, súplicas e ações de graças. Será que a ansiedade que Paulo está pensando é a ansiedade dos nossos tempos? A ansiedade dos nossos tempos tem facetas mais complexas, talvez, do que uma ansiedade simples. Mas o princípio está lá. Seja uma ansiedade pequena ou uma ansiedade patológica, começa tudo em você confiar em Deus, na medida em que você ora, suplica, agradece. Então, os princípios, todos eles estão lá. Por isso que precisamos saber ler as Escrituras, saber interpretar as Escrituras. E não é um trabalho fácil. É um trabalho de uma vida toda. Você vem na igreja todo dia para escutar uma pregação para quê? Para você aprender mais daquilo que você não sabia e você vive melhor. Quantas pregações você vai ter que escutar até você morrer? Centenas, milhares, que seja. É cada dia aprendendo. Por isso que o papel dos pastores, daqueles que ensinam na igreja, é muito importante. E a nossa disposição em aprender é uma disposição importante também, porque, no final das contas, é eu e Deus e a realidade que eu tenho que lidar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero puxar esse trouxe, pastor, que por mais que a Bíblia não lide diretamente, ela infere diretamente. É correto, então, a gente pensar que existem temas que a Bíblia não necessariamente se dispõe a abordar? Muitos. Polêmico. Muitos. A Bíblia não fala de ET. É verdade. Eita. E a Bíblia, e os autores bíblicos nem se poderiam cogitar essa possibilidade. nem sequer pensam nessa possibilidade. E é muito louco, porque muitas pessoas acham que se surgir um ET, acabou a nossa fé. O que não é bem verdade. A Bíblia não fala de muitas coisas, porque a Bíblia não é um livro.
que foi escrito para falar sobre tudo. A Bíblia não é uma enciclopédia. A palavra de Deus, ela tem um propósito. Qual que é o propósito? É um propósito triplo. Que nós possamos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade em Cristo Jesus e conhecer qual é a nossa missão em Cristo. E tudo isso conduz à nossa salvação. Uau. Então, a Bíblia não vai explicar sobre as mitocôndrias. A Bíblia não vai... Eva mitocondrial. A Bíblia não vai explicar sobre a formação dos átomos. Até porque, 2, 3 mil anos atrás, as pessoas achavam que chovia por causa da obra dos deuses. Ninguém achava nesse negócio da evaporação, condensação. São coisas que nós hoje sabemos. 2 mil anos atrás, as pessoas acreditavam tudo na conta dos deuses. Qualquer evento na natureza era a ação dos deuses. Então, é um mundo totalmente diferente. Então, a Bíblia ela precisa ser enxergada no seu propósito. Gente, isso está claro em tudo que nós estudamos. A teologia reformada é clara para afirmar isso. A Bíblia ela é um livro que nos revela a vontade de Deus, que tem como alvo a glória dele e a nossa salvação. Amém. Muitas coisas do nosso cotidiano passam por isso. Mas não tudo. A Bíblia não vai falar do sistema solar. Não vai falar do peso das estrelas. Não vai falar sobre muita coisa, né? Mas a Bíblia fala daquilo que realmente é essencial para a nossa salvação. E naquilo que é essencial para a nossa salvação, a Bíblia fala e fala de forma clara. Nenhuma grande lacuna obscura da Bíblia passa por essa questão do ser ou não determinante para a salvação. Tudo que é determinante para a salvação é transparente, cristalino, está lá. Incrível. É legal. E qual é o perigo de nós, pessoas, cristãos no geral, não entender que a Bíblia é a palavra de Deus? Cara, se você não entende que a Bíblia é a palavra de Deus, nem cristão você é. Ixi. Né? Você tem que viver de acordo com o padrão que você acha certo. E o mundo tá cheio de opções no mercado religioso para você pegar um como seu ou fazer um mix de tudo e achar que você tá bem. Agora, nós sabemos, né? Porque a própria palavra de Deus nos revela o fim daqueles que confiam em Deus e na sua palavra e daqueles que não. Então, você não viver de acordo com a palavra de Deus é dar um tiro no escuro e um tiro que vai acabar atingindo você mesmo. Você lê a palavra de Deus, é que nem o salmista falou, é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, ilumina, esclarece, nos dá segurança. Se não é a Bíblia falando que nós temos garantido a ressurreição em Cristo Jesus, gente, qual que é a razão para viver? Não tem nenhuma razão. Que nem Paulo fala, bebamos e comamos porque amanhã morreremos. Mas se Cristo não é a esperança, e se essa esperança não é fomentada pela palavra de Deus, a gente está perdido. Somos os mais miseráveis de todos os homens. E Deus estabeleceu uma forma de se revelar de forma toda, por meio das Escrituras. Né? Legal. Por isso que a nossa confissão diz que cessaram todas as outras formas de revelação. Né? Por quê? Porque é o livro que Deus quer que a gente acesse, é o livro que Deus quer que a gente veja. É dentro do livro que a gente quer que Deus quer que nós nos encontremos com Jesus Cristo. É por meio do livro que a gente encontra em Cristo a salvação. Legal, pastor. E qual é o nosso cuidado que nós precisamos ter quando for ler o texto, né, nas escrituras, que a gente precisa ter para não fugir do seu real propósito, né? Porque o texto tem o seu propósito real. Qual cuidado nós precisamos ter para a gente não ter essa interpretação de uma forma errada? Primeiro, ler. Isso é o mais importante. Ler. Parece simples, mas realmente muita gente não faz. Tem que ler, né? E eu tenho trabalhado e debruçado muito tempo da minha vida para promover esse tipo de coisa, né? Eu tenho um podcast distribuído pela IPB que se chama Um Capítulo por Dia. Você pode acessar no Spotify e assistir no meu canal. O que eu faço lá? Todo dia eu leio um capítulo e reflito nesse capítulo. A minha meta é zerar a Bíblia em alguns anos. Mas por que isso é importante? Porque passa pelo hábito da nossa leitura. O cara não lê a Bíblia, só lê a Bíblia quando abre aqui na igreja. E male. Ou o cara fica com aquele negócio, eu vou ler 10 capítulos hoje, o cara quer tirar o atraso. Leu 10 hoje, só vai ler outros 10 no ano que vem.
E não entendeu nada dos 10 que leu. E no ano que vem. Então, a minha tese é o seguinte, vamos ler. É difícil ler? Precisa criar um hábito? Precisa. Então, vamos começar de leve? Vamos começar por um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Você não gasta mais que 5 minutos para ler, você não gasta mais do que 15 minutos para ouvir a reflexão dessa leitura no podcast. Então, vamos começar por isso? Vamos tentar ver o que Deus quer falar comigo hoje? Segunda coisa, lê numa versão que seja confortável para você. Se você tem um português camoniano, machadiano, vai ler na Ara, vai ler na Arca, não tem problema nenhum. Mas se você tem um português, assim, de gente normal, vai ler a NVI, a NAA, a NVT, vai ler a mensagem, vai ler essas Bíblias, porque vai te ajudar. O que nós não queremos é que a língua portuguesa seja o seu maior obstáculo. Às vezes a gente fala assim, nossa, o diabo é o maior obstáculo. E o diabo é o nosso maior obstáculo. Mas às vezes nós temos obstáculos também muito mais presentes na nossa vida. Uma boa versão é um obstáculo. Às vezes você lê e não está entendendo nada. Por quê? Porque é muito difícil para você. Né? A letra é muito pequena, sei lá o que pode acontecer. Então, o que você puder mitigar dessas coisas, você poder mitigar. Mas, terceira e também importante, nunca lê completamente sozinho. Porque ler sozinho faz você interpretar sozinho e faz você cair sozinho em heresia. Sempre estar junto à igreja, participar da escola bíblica, participar dos encontros de grupo pequeno, participar do culto, ouvir, discutir. E você também ensinar. Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, nós precisamos colocar isso em ação e isso só pode ser colocado em ação no âmbito da comunidade. Quando você está em comunidade, lendo a Bíblia junto com a comunidade, ensinando para a comunidade, aprendendo a comunidade, isso complementa essa leitura devocional individual. Então, o individual e o comunitário tem que ter um equilíbrio muito sintonizado para que você tenha uma qualidade de aprendizado e da interpretação bíblica cada vez mais refinada ao longo do tempo. Então, essas são as dicas que são muito importantes e a gente poderia falar de outras, né? Ler bons livros, né? Pesquisar bom material na internet, né? Fazer pesquisa, mas eu creio que as partes que tangem e que estão relacionadas à rotina e à criação de hábito é algo que, sobretudo hoje, em um tempo em que os hábitos vão para o espaço, a gente tem que reafirmar e isso a gente tem que ensinar. Legal. Porque ninguém nasce sabendo isso daí. Ótimo. E Muito até bom. você comentou sobre heresias, né? Que a gente vive num mundo hoje e com a internet a gente percebe que tem muita heresia por aí disseminada e muita gente acaba tendo embasamento bíblico, né? Como lidar com esses textos, com essas pessoas, assim? Como lidar com eles? Assim, você ora por eles, mas a melhor coisa é não dar plataforma para maluco. Não compartilha, não assiste, nem por curiosidade, né? Esse cara é doido, então já apaga, já disciplina os seus algoritmos para não ter mais conteúdo desse cara. Se você está em dúvida, pergunta pro pastor. Pergunta para um irmão que tem um pouquinho mais de experiência, procura saber se aquilo de fato procede ou não. Evita em cair em soluções místicas, misteriosas. Não, nunca ninguém pensou nisso. Bicho, se nunca ninguém pensou nisso em 2000 anos de história da igreja, então quem passou antes está todo mundo lascado. Sim. Né? Porque nunca ninguém pensou nisso e essa é a verdade que acabaram de descobrir. Não tem isso. Não existe o negócio de inventar roda. O cristianismo tem 2000 anos de história do pensamento. Se você vem com algo novo, 99,999999% para ser generoso, é asneira e pode ser besteira, e pode ser muito perigoso. Acho que é a forma em que a maior parte das seitas surgem, né? Quando alguém tenta uma coisa assim. E o pessoal das seitas, eles são criativos, e se aproveitam da ingenuidade das pessoas. Então, a fraqueza da nossa membresia é o maior problema nosso. Nós temos igrejas numerosas com pessoas, mas talvez não com discípulos de Jesus. Existe uma diferença muito grande entre discípulo e multidão.
Você pode formar uma multidão, mas os discípulos são poucos. São os discípulos que aguentam o tranco. A multidão, no primeiro problema, deixa Jesus sozinho e vai embora. Como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu. Então essa é a nossa preocupação. A internet, tudo isso é muito bom. Mas eu vejo que a internet está produzindo muito mais uma multidão com cabeças grandes do que discípulos com corações generosos. O pessoal está com um cérebro grande, mas com o coração atrofiado, entendeu? Uau. Ótimo. Nossa, Cara, eu não sei, eu amei esse episódio, eu quero uma parte 5 com você, eu quero 5 partes só da gente falando sobre Eu só isso. volto aqui se na próxima vez tiver uma pizza, tiver alguma coisa aqui. Oxi. Vou falar com o produtor aqui. Ó, o produtor ali. Mas eu trago 3 pizzas só pra gente ficar Três aqui. tá bom, três tá bom. Qual sabor você prefere? Qual sabor preferido? Pra ele. Não, vamos alegrar e honrar o produtor, senão ele não chama a gente de novo. Né? Não, ele chama. Ele chama. Ele chama. É gente boa. É gente boa. Pra quem tá assistindo no YouTube, o Matheus fez questão de focar no Juan. Pra quem tá ouvindo no Spotify, vai pro YouTube. Bom, gente, acho que a gente, pelo que a gente podia trazer hoje, trouxemos, né? Infelizmente o tempo tá acabando, o Juan já tá querendo matar a gente. Pastor, alguma consideração final, alguma mensagem? Acredito que no episódio da semana passada você já tenha deixado, né? Mas alguma mensagem para trazer com relação a esse tema que a gente falou hoje para os nossos jovens ouvintes? A mensagem mais profunda que eu posso trazer é: leia a Bíblia E faça oração. se quiser crescer. Teve musiquinha da UCP. Eu amei esse episódio. Se não passar por isso, Sim. não dá não. Não vai, sustenta. né? Sustenta. Então, vamos fazer as coisas mais simples, Uhum. mas de forma certinha, que não tem como dar errado. Muito bom, gente. Então, ficamos por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @ipp.tv, @ippinheiros, @mocidadepinheiros, @uon_paulo. E o seu podcast, você comentou? Um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Segue lá em todas as plataformas, acredito que tenha no Spotify. Em todas. E é isso, gente. Nos vemos na Foi um semana prazer. que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau, gente.